Olá, pessoal! Se tem uma coisa que quem está construindo precisa ficar de olho é no plantio de árvores. E olha, isso não é um pedido, não, é lei e tem regras bem específicas. Então, para ninguém ter dor de cabeça, hoje a gente vai entender direitinho como tudo isso funciona. Pois é, a pergunta que não quer calar é: qual é, afinal, a regra das árvores para uma construção nova? Entender isso é fundamental, sabe? Porque pode ser o que define se um projeto vai ser aprovado ou não. Vamos mergulhar nesses detalhes? Bom, a primeira coisa a ter em mente é que essas regras não são aleatórias nem de enfeite. Elas fazem parte da legislação da cidade. E o motivo é muito nobre. É garantir que, conforme a cidade cresce, ela também fique mais verde, o que melhora a vida de todo mundo. E para ninguém achar que isso é invenção, tá tudo lá, preto no branco. A base de tudo é a Lei Municipal 13.031 e o Decreto 18.301. São esses documentos que dizem o que é obrigatório e como fazer. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Tudo bem? Vamos para a primeira lição prática do dia. A dúvida número 1 é sempre essa. Tá, mas quantas árvores eu preciso plantar? A resposta começa com um número bem simples, mas atenção, porque ele pode mudar dependendo do caso. O ponto de partida para a maioria esmagadora dos imóveis, seja uma casa ou um comércio, é este aqui: 2 árvores. No mínimo. Esse é o requisito básico, a regra geral para quase todo mundo. Agora, olha só que interessante. A localização do terreno faz toda a diferença no cálculo. No imóvel padrão, no meio da quadra, a regra é aquela: 2 árvores. Mas, se o terreno for de esquina, aí a conta muda. O número dobra. A exigência passa para, no mínimo, 4 árvores. Mas por que 4? A lógica é bem simples, na verdade. Um terreno de esquina tem 2 frentes para a rua, o que a gente chama, tecnicamente, de testadas. A lei, então, determina que cada uma dessas frentes receba 2 árvores. 2 mais 2, 4. Ah, mas como em quase tudo na vida, tem uma exceção, né? Nesse caso, ela é bem específica. A regra não se aplica para estabelecimentos comerciais que precisam da guia da calçada totalmente rebaixada para funcionar. Pensa, por exemplo, num posto de gasolina ou na entrada de um estacionamento. Nesses casos, e só nesses, a obrigatoriedade é dispensada. Certo, já sabemos o número de árvores. Agora vamos para um ponto igualmente crucial. Porque não adianta só fazer um buraco e colocar a muda lá. É preciso garantir o espaço certo para ela crescer forte e saudável. E para isso, a gente precisa entender o que é o requadro. Que nome é esse, requadro? É só um nome técnico para aquele canteiro, aquele quadrado de terra na calçada onde a árvore é plantada. Pensa nele como a casa da árvore. E o tamanho dessa casa é o que vai definir se ela vai se desenvolver bem ou não. Agora, atenção máxima aqui, pessoal. Chegamos na nossa aula de matemática e é aqui que os detalhes importam e muito. As medidas desse requadro não são no olhômetro não, hein? Elas dependem diretamente do porte da árvore que vai ser plantada ali. Vamos olhar essa tabela com calma, como um professor faria. Se a escolha for para uma árvore de pequeno porte, o requadro mínimo tem que ser um quadrado de 60 por 60 centímetros. Se a árvore for de porte médio, o espaço já aumenta, 80 por 80 centímetros. Agora, para as árvores de grande porte, o espaço necessário é bem maior, 1,5 m por 1,5 m. A lógica é perfeita. Quanto maior a árvore vai ficar, de mais espaço a raiz dela vai precisar desde o começo. E por que essa precisão toda nas medidas? O segredo está aqui, nessa palavra, torrão. O torrão é aquele bloco de terra com as raízes que vem junto com a muda. O requadro precisa ser grande o suficiente para receber esse torrão com folga. Se for apertado, as raízes não se espalham e a árvore simplesmente não vinga. Não é burocracia, é biologia pura. Ufa, bastante informação, né? Vimos a quantidade, o porquê e as medidas. Para organizar tudo isso na cabeça, nada melhor que um bom checklist. Vamos resumir a operação toda num passo a passo bem simples para não ter erro. Então, o raciocínio é esse. Primeiro, identificar o imóvel. É padrão ou de esquina? Isso vai dizer se são 2 ou 4 árvores. Segundo, escolher o porte da árvore, pequena, média ou grande. E, por fim, com o porte decidido, já se sabe a medida exata do requadro que precisa ser preparado. Viu como uma coisa leva a outra? É um fluxo lógico. No final das contas, pode até parecer uma regra simples, mas o impacto disso é gigantesco.
É a nossa chance de construir cidades mais saudáveis, um projeto de cada vez. A lei nos dá o caminho das pedras, mas o verdadeiro passo seguinte está no cuidado com que cada um desses requadros é feito em cada calçada. Qual vai ser a contribuição do próximo projeto para o futuro da nossa cidade? Fica a reflexão.